E aí, pessoal, eu sou o Renato Alves, que estou aqui hoje para continuar a nossa leitura de Só por Hoje e para Sempre, o Diário do Recomeço, do Renato Russo. Pois é, me perdoem a demora para trazer esse segundo capítulo, mas eu também estou dando asas a novos projetos e, consequentemente, eu vou fazendo da maneira como eu estou conseguindo por aqui. Mas me perdoem pela demora. Outra coisa muito bacana que eu quero contextualizar aqui, iniciando esse vídeo, é exatamente as fontes, da onde eu estou pegando as curiosidades, vendo onde tem de fato informações relevantes. Pois é, eu quero deixar aqui o agradecimento pelo conteúdo do Giulio Ettore. Visitei o canal do cara lá, é muito legal. Ele tem um espaço que chama Conexão Legiônica, só fala de Legião Urbana. Então, se você é fã da Legião, vai lá que o cara tem muita curiosidade. E o legal do Giulio é que ele se aprofunda nisso, né? O Giulio, ele é um grande leitor de biografias do rock nacional em geral. Ele traz bastante coisas legais ali no canal dele sobre outros artistas. E basicamente a ideia disso aqui que eu tô fazendo era fazer a leitura e trazer algumas curiosidades. Mas eu confesso para vocês, eu não consigo ficar sem fazer comentários ou também fazer as minhas teorias e achismos por aqui. Então, eu quero deixar isso aqui registrado no vídeo, que boa parte dessas curiosidades, informações, entrevistas, eu tenho pego as informações no canal do Giulio Ettore. Também quero deixar aqui registrado Giuliane Mucuri. Ela também faz alguns comentários sobre a vida do Renato Russo. Se eu não me engano, ela também escreveu algumas obras e, consequentemente, eu conheci ela por acaso. O meu foco está mais focado no canal do Giulio Ettore. Entretanto, ela traz ali alguns comentários pertinentes sobre a vida do Renato, traz um pouco do que ela conhece sobre as obras, enfim. É bem bacana também, visitem o canal dela e vamos que vamos. Bom, nesse segundo capítulo aqui da nossa leitura, nós leremos mais 2 páginas, que é o momento em que o Renato escreve sobre como ele tomou essa decisão e como ele resolve pegar as rédeas ali da vida dele e tomar o controle disso novamente. E a segunda parte vai ser uma breve troca de mensagens entre ele e o Giuliano. Aqui, especificamente, nós vamos ver um pouquinho mais da ansiedade que ele estava de contar tudo que ele estava aprendendo para o Giuliano. Entretanto, eu vou falar também um pouquinho dessa questão da paternidade, beleza? Eu vi algumas informações meio bagunçadas em alguns vídeos que eu vi antes de começar a leitura, e também eu não conhecia o canal do Giulio Ettore, por exemplo. Então tem bastante informação aí que é bem desconectada com a realidade aqui do Renato, e por isso também é bacana trazer as curiosidades, né? Bom, acho que para iniciar o vídeo é isso. Vamos para a leitura, e após a leitura eu trago aqui mais informações para vocês, até porque o Renato, ele é um cara assim que ele é muito vasto. Ele é um universo de uma pessoa só, dividindo com a gente um monte de coisa dele. E conhecer essa intimidade do Renato é interessante, não por bisbilhotar a vida dele especificamente, mas é interessante para nós vermos que, muitas vezes, o poder de uma decisão é algo sem tamanho na nossa vida. E aqui, por exemplo, essa coisa da angústia e da possessão, tanto é que foi o título que eu dei para essa leitura de hoje, Angústia e Possessão, exatamente porque o Renato estava possuído por um monte de situações das quais ele viu especificamente que ele estava perdendo o controle na vida dele. E por isso ele toma a atitude de entrar nessa clínica de reabilitação. Ele não precisou escutar o versículo de alguém cheio de moralismo, ele não precisou ir no culto específico daquela igreja, no dia específico, fazer algum tipo de ritual para poder de fato ser libertado daquilo que estava destruindo ele e as relações dele. Ele só precisou tomar uma decisão. Obviamente, gente, que não é fácil, eu sei, se libertar de vícios e pecados, eu entendo isso, eu passo por isso também. Não sou viciado com drogas ou álcool, até porque eu não gosto de beber, mas, entretanto, eu tenho os meus vícios e tomo decisões erradas o tempo todo. É fácil falar da vida de alguém? Não é. Não é fácil porque a gente não sente, a gente não vive e a gente não pensa como aquela pessoa. Então é importante trazer essa separação aqui. Falo que o Renato foi forte com a decisão, por quê? Porque ele viu que a vida dele em volta dele está se destruindo. O apóstolo Paulo fala, o que entra, sai, mas o que vem de dentro, isso é a verdadeira essência que nós temos. É aquilo tudo que vive dentro da gente. Então, o negócio não é saber qual que é o correto e qual não é para você fazer alguma coisa. Pelo contrário, o cerne da questão é entender o porquê que você continua fazendo se você está vendo que está tudo errado. É interessante isso, né? Porque muda a nossa maneira de ver a vida. E talvez seja o que passou pela cabeça do Renato. Bom, vamos para a leitura, a gente conversa um pouquinho mais sobre esse vídeo. Só lembrando que no primeiro
Na primeira parte da nossa conversa, nós vamos falar sobre o medo dele, e na segunda, uma breve troca de mensagens entre ele e o Juliano. Nessa parte que ele troca as mensagens com o Juliano, eu vou trazer um pouquinho de informações sobre a paternidade do Renato com o Juliano e de como ele estava ansioso para sair da clínica reabilitado e ter mais tempo de qualidade com o próprio Juliano. Tá bom? Vamos lá, até daqui a pouco, gente. Olá, Renato. Estou lhe escrevendo para me despedir. Sei que não sou bem-vindo e consigo ver o porquê. No começo, nos divertíamos muito e você até deixou que eu tomasse seu lugar. Eu acreditei que seria para sempre. Tendo sua permissão, aproveitei para fazer tudo o que eu mais queria: usar o seu corpo, mente, espírito para viver, forçando-o a necessitar de mim, a querer cada vez mais se anular e deixar que eu o controlasse, o levando à dor, ao sofrimento, à solidão e à destruição total do seu espírito. Esse é o meu jogo. Eu sou o seu lado ruim, a semente do mal e da doença que você carrega. Você não sabia disso e me aproveitei. Mesmo quando você queria me esquecer e pedir ajuda, eu me esforçava de todas as maneiras possíveis. E sou realmente muito ardiloso e sedutor, quase tanto quanto você, para ter de novo sua vida. Eu sou a morte, eu sou o seu eu maligno, eu sou o que você quis por não ver mais a luz e a verdade. Mas você, finalmente, provou ser mais forte. Nunca atingiu seu trabalho, sua criatividade ou o seu amor pelos seus. No final de nosso relacionamento, tinha quase certeza de que eu seria o vencedor, mas não consegui conquistar sua alma. Seu poder superior é muito forte e acho que você deve seguir o seu caminho. Estarei adormecido, e digo isso porque sei que disso você sabe. Você me controla agora e não tenho mais espaço para respirar. Você sabe que vou tentar voltar, mas reconheço minha derrota. Cuidado comigo. Assinado, Seu Medo. Telegrama de Júnior para Renato. Que bom que aquele monstro foi embora. Vamos ser felizes de novo? É o que eu mais quero. Um grande beijo. Júnior. Que bom que você está comigo novamente. Nem tenho palavras para dizer como sinto ter machucado seu coração durante tanto tempo. Aprendi muitas coisas novas que sei que você vai adorar. É tudo aquilo que você me dizia antes que me deixasse perder no mundo. Que saudade tenho dos nossos dias juntos. Era tudo tão simples. Agora eu cresci um pouco e tenho responsabilidades de adulto. São problemas e dificuldades também, mas é como você sempre me disse: existe tanta coisa boa na vida. Espero que você me perdoe, meu pequeno grande amigo. Descobri uma porção de coisas novas e sei que juntos não precisaremos ter medo. Você é minha luz, eu sou sua consciência. Juntos, sei que vamos conseguir. Só por hoje não vou deixá-lo triste e sozinho como antes. Vamos ser felizes de novo? Um beijo, Renato. PS. Depois eu explico essa história de só por hoje. É tão maravilhoso isso. Você vai adorar. É sua cara. Só por hoje e para sempre. Vamos ser felizes de novo. Sempre seu. Assinado por Renato Manfredini Jr. Nota de rodapé. Capítulo 1. Ali estavam as tarefas propostas a Renato, seguindo o programa dos 12 Passos, criado pelos fundadores dos Alcoólicos Anônimos com base de sua terapia. O programa dos 12 Passos foi criado por Bill W. e Dr. Bob S., fundadores dos Alcoólicos Anônimos. Consiste numa série de etapas
que guiam o processo de recuperação do dependente. Os passos são os seguintes: 1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. 2. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. 11. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. 12. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Nota de rodapé, capítulo 2. Depois eu explico essa história de Só por Hoje. É tão maravilhoso isso, você vai adorar. É a sua cara. Num dos capítulos de Narcóticos Anônimos, o livreto oficial da entidade lê-se: diga para você mesmo, só por hoje, meus pensamentos estarão concentrados na minha recuperação, em viver e apreciar a vida sem drogas. Só por hoje terei fé em alguém de NA, que acredita em mim e quer ajudar na minha recuperação. Só por hoje terei um programa. Tentarei segui-lo o melhor que puder. Só por hoje tentarei conseguir uma melhor perspectiva da minha vida através da NA. Só por hoje não terei medo. Pensarei nos meus novos companheiros, pessoas que não estão usando drogas e que encontraram uma nova maneira de viver. Enquanto eu seguir este caminho, não terei nada a temer. O capítulo inspiraria Renato a escrever a letra Só por Hoje, do álbum O Descobrimento do Brasil. Posto isto, vamos aos nossos comentários, pois é. Bom, eu estou com o livro aqui, se eu precisar de alguma ajuda eu vou ler aqui no livro. E uma coisa que eu esqueci de falar no começo, às vezes vocês escutam um barulho aqui de pessoas conversando e tudo mais. Bom, vamos lá. Não é aqui, tá? Mas talvez isso atrapalhe a nossa conversa no vídeo. Por quê? Meus vizinhos, tem uma senhora que mora com eles. Eu acredito que seja a mãe do pai da família. Enfim, e ela é meio surda, então ela fala muito alto. E as pessoas, para conversarem com ela, tem que falar muito alto. Então, às vezes, vocês escutam isso aqui nos vídeos, eu peço perdão. Agora, o barulho da natureza, me perdoem. Isso eu gosto que apareça, até porque eu acho muito maravilhoso esse ar de tranquilidade que existe por aqui. Além disso, às vezes passam os aviões, né? Me perdoem se o áudio não ficar muito bom, mas infelizmente o meu equipamento é muito escasso, é muito primário e a captação de áudio fica só pelo celular, beleza? Bom, vamos embora.
angústia e possessão. Eu prometo para vocês que eu não ia falar de espiritualidade aqui, até porque durante esses episódios nós vamos ver o Renato falar de espiritualidade também. Mas o cerne daqui é que acaba vindo coisas muito importantes a serem faladas sobre isso, principalmente os vícios e os pecados que te dominam, né? Nós vivemos num estado de pecado, então, tipo, nós, como viemos do pecado, o pecado já está enraizado na gente. Então, é fato que nós sempre estaremos pecando por alguma coisa. Pecado é uma coisa pontual, da qual você comete de vez em quando, acontece, você mente, você rouba, você se aproveita de situações, enfim, você cai em pecado. Isso é fato, você tropeça neles. Agora, o estado de pecado é exatamente a forma como nós vivemos. Nós estamos sendo sempre tentados. E ter uma vida reta não é algo fácil. Consequentemente, com isso, nós acabamos aí, muitas vezes, perdendo a nossa fé, fraquejando na nossa fé e fazendo as coisas com os nossos próprios braços. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? É o que eu vejo nesse primeiro capítulo aqui. Quando o Renato fala que estava possuído pelo medo e ele o medo está se despedindo dele nessa primeira parte da nossa leitura, nós vemos que ali o Renato fez muita coisa da qual talvez ele só queria participar. Ele estava com vergonha de fazer alguma coisa, estava com vergonha de falar alguma coisa, mas de repente ele foi encorajado porque ele tomou uma ou porque ele usou alguma coisa e ele foi lá e fez da maneira mais louca. Uau, na nossa adolescência, como isso é legal, participar de rodas de pessoas que são muito cools, muito descoladas. Acredito que havia muito disso na adolescência do Renato. E assim, me perdoem pelo barulho, mas eu também não posso perder o raciocínio com vocês. Mas vamos lá. E com isso, especificamente, o Renato acabava fazendo coisas das quais eu acredito que quando passava o efeito do que estava encorajando ele talvez se enfiasse no quarto e se arrependesse muito por isso. Então, eu vejo muito isso nessa carta que ele escreve, do medo se despedindo dele. Porque ali o Renato talvez entenda, olha, eu preciso tomar o controle porque as coisas estão indo de mal a pior. Tem uma entrevista no Jô Soares naquela época, que é quando o Renato sai já da clínica, e ele fala que ele é um romântico daqueles que leva tudo ao extremo, então a dor, o sofrimento dele, ele descontava nele, né? Então assim, tipo, ele sempre foi muito autodestrutivo, e talvez ele estivesse ali vendo que as coisas estavam perdendo o controle de tomar medidas muito extremas. O Dado fala nessa entrevista, inclusive, que estava praticamente impossível de continuar convivendo com o Renato por causa do comportamento dele naquela época. Então, você acaba vendo que o Renato, ali, ele teve uma luz da qual, pasmem, abriu os olhos dele, sabe? Outra coisa importante aqui que eu entendo nessa carta de despedida do medo, ele diz aquela frase que nós vimos ali no final do primeiro capítulo: eu sou o seu eu maligno, né? Eu tomei o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, e nunca atingi a sua criatividade, seu amor pelos seus e tudo mais. O Renato, quando vem isso daí, eu vejo o Renato se vendo com uma armadura de cavaleiro, lutando contra isso. Talvez isso seja um pouco da personificação do personagem que o Renato criou para escrever Metal contra as Nuvens. Ele não queria ser submisso a ninguém, mas ao mesmo tempo ele estava protegendo as pessoas que ele amava. E por que eu entro nesse cerne aqui? Exatamente pelo fato de, vendo muitas entrevistas, vendo muito dos conteúdos aí que falam dos momentos mais impactantes na vida do Renato, uma das coisas que mais me pegaram foram as frustrações de relacionamento, pois é, amores frustrados. E o maior, ou a maior dessas feridas, ela nunca se fechou. Ela nunca sarou de fato, que foi a tal da Mariane. Os legionários acredito que já tenham ouvido falar da Mariane, mas a Mariane, eu acho que ali ela foi o ponto central para essa maneira destrutiva do Renato demonstrar amor, carinho, cumplicidade, companheirismo. Porque pelo que eu entendi da Mariane, a Mariane era uma prima dele de segundo grau e ele era apaixonado por ela desde criança. Eles brincavam ali de ser namorados e tudo mais, em determinado momento até rolou um casamento de mentirinha entre eles. Ah, Renato, mas eles eram crianças e tudo mais, tal. Eu sei, gente. E tipo, mas a Mariane talvez foi o maior amor do Renato Russo, por quê? Pelo que eu entendi da história entre eles, a Mariane, ela foi aquela garota de uma menina me ensinou quase tudo que eu sei.
Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Você entende? O Renato, com a Mariane, ele deve ter aprendido muita coisa com ela. A amizade entre eles era uma coisa muito forte. E ele se apaixonou pela forma como, de repente, ela o tratava, eles se davam, e por aí você vê que isso amarrou os sentimentos do Renato de uma maneira da qual era como se existisse uma espécie de aliança do qual estava no dedo dele, mas ela não sabia que existia. Não sei se eu consegui ser claro com isso, mas vamos lá. É quando você fala que você namora com alguém, mas a pessoa não sabe que está namorando com você, entende? É basicamente isso. Então aquilo que aos olhos mais inocentes podia soar como uma brincadeira, para ele era uma verdade. O Renato, ele escreve de uma maneira muito pessoal. E em uma das entrevistas, ele era muito apaixonado pelo Cazuza. Não apaixonado de querer ter uma relação amorosa com ele, não. Mas ele gostava muito dele. E uma das frustrações, tanto do Renato quanto do Cazuza, foi exatamente de nunca terem conseguido criar nada juntos. Pois é. Os dois eram muito tímidos e quando os dois se encontravam, eles não conseguiam desenvolver nenhum tipo de conversa. Por quê? O Renato ficava acanhado, achava que talvez não tinha nada interessante para falar com o Cazuza, até porque o Cazuza ali não era só uma pessoa comum que eles fossem conversar. O Cazuza também era talvez um ídolo para o Renato. E da parte do Cazuza, vice-versa, porque o Cazuza, em uma entrevista, ele fala que o Renato foi o maior da geração dele. E os dois acabam entendendo que um admirava o outro por entrevistas. O Cazuza dá uma entrevista para Marília Gabriela, do qual ele fala que ele admira o Renato, e o Renato depois responde em uma entrevista para a MTV que gostava pra caramba do Cazuza. E essa timidez atrapalhou ele. Agora para e pensa. Na minha adolescência, por exemplo, eu tinha muita vergonha de chegar nas meninas. Eu escrevia bilhetinhos, eu não tinha cara pra chegar na menina e falar que eu gostava dela. E tipo, quando eu tava ali próximo de alguma menina que realmente chamava minha atenção e tudo mais, eu acabava ali, tipo, não sabendo nada interessante pra falar pra ela. Tudo que eu conversava em relação a essa pessoa parecia que era muito irrelevante, desinteressante. E, consequentemente, eu tinha esse bloqueio para conseguir chegar em meninas, né? No caso do Renato, eu acredito que fosse muito a mesma coisa, não só na questão amorosa, mas pela admiração, aquilo atrapalhasse ele de desenvolver conversas, fazer criações e tudo mais. Para e pensa, Renato era um cara super vasto em artes, em poesia, literatura, música. Ele era o cara que trazia muita novidade para a turma. Porque como ele era professor de escola de inglês, ele trazia coisas de fora para apresentar para a galera aqui que não tinha tanto acesso. E, consequentemente, tipo, ele devia ser aquele cara, pelas entrevistas que eu vejo do pessoal ali da Turma da Colina, ele que era o cara que trazia boas histórias, que escrevia boas histórias. O Dinho mesmo vive falando que quando ele tocou Faroeste Caboclo a primeira vez, todo mundo ficou tipo, uau, que legal, toca de novo. E ele teve que repetir algumas vezes Faroeste Caboclo, né? Que é uma das curiosidades que eu trago aqui nessa conversa. Mas o mais interessante é que, assim, você vê que era um cara que ele era muito pessoal com ele mesmo. E ao talvez ter dificuldades de se relacionar ou se mostrar um pouco mais para seus amigos, talvez ele tivesse essas necessidades de se mostrar, vamos dizer assim. Mostrando que era inteligente, que tinha um bom conhecimento e uma série de outras coisas. Posso estar errado? Claro que sim. Mas o que eu vejo é que sim. Mas o que eu vejo é que, assim, essas frustrações, esses medos, esses momentos vergonhosos com o Renato tem muito a ver com as relações que ele tinha com as pessoas que estavam ali com ele. Mariane não foi só uma moça que o Renato se apaixonou, foi o primeiro amor que ele teve de fato por alguém, e foi também inspiração para músicas, e além disso, uma das suas maiores frustrações amorosas. Naquele filme Somos Tão Jovens, o diretor fala, não especificamente da Mariane, mas o diretor fala que a personagem Aninha, interpretada pela Laila Zaid, ele fala que ela representa 3 das namoradas do Renato. A Suzy, a Ana Cláudia e a Helena. É Ana Cláudia mesmo? Deixa eu ver. Ana Cláudia. Com isso, a Aninha representa
todos os momentos que o Renato se interessou e de repente apareceu alguma mulher na vida dele. Só que mais aprofundadamente, talvez até por isso ele não tenha citado o nome Mariane, né, nessa entrevista que ele fala sobre essas personas que a Aninha carrega com ela, talvez seja porque a Mariane, ela de fato existe, apesar de algumas especulações que ela possa ser só uma personagem da vida do Renato Russo, mas de fato ela existe, e consequentemente a Aninha, ela está. E ali no fim você vê que é uma citação direta a Mariane, quando ele canta Ainda é Cedo para ela, no filme. A Aninha, ela passa por umas situações das quais são coisas diretas ligadas a Mariane. Ela não é citada, e talvez por o diretor não cita a Mariane exatamente pelo fato de proteger a Mariane. Uma questão de ética e também uma questão de, assim, a Mariane atualmente... O diretor, ele fala que ele achou a Mariane, apesar de ser bem difícil de achá-la, né? Mas aqueles legionários mais curiosos, que gostam ali de especular, de procurar e tudo mais, um deles comentou em um vídeo do diretor, quem quiser se aventurar nos comentários, fiquem à vontade lá, porque é comentário pra caramba, mas ele diz que ele conhece a Mariane, o diretor achou a Mariane e viu um pouquinho da vida dela. Pasmem, a Mariane não gosta de Legião Urbana, esse é um fato. Então... talvez por isso, por proteger essa identidade, o diretor também não tenha sido direto em dizer que a Mariane faz parte dessas personas da Aninha. Mas a Mariane, ela não só virou letra de 2 músicas da Legião, como também é referência direta em algumas das letras. Então, Ainda é Cedo, Faroeste Caboclo, Acrylic on Canvas, são músicas que têm fragmentos da Mariane. Tirando Acrylic on Canvas, que é praticamente uma declaração do Renato Russo para ela, né? Mas enfim. Ela faz parte disso. Então, assim, voltando ao cerne aqui da nossa questão do medo, o Renato, especificamente, ele foca muito dessas frustrações dele em sua música, escrita, poesia. Em uma entrevista que, se eu não me engano, ele deu para MTV, o repórter pergunta: e aí, Renato, do que se trata esse novo álbum? E ele responde categoricamente: da mesma coisa que todos os outros, frustrações amorosas. Bom, além disso, já falamos bastante aqui dessa questão do medo dele, de como o medo possuía e tudo mais. Vamos para a segunda parte dessa conversa, que é a paternidade e a relação dele com o Giuliano. Pois é, vamos lá. O Giuliano, aqui nessa segunda página, ele manda uma mensagem por telegrama para o Renato. E o Renato responde com bastante ansiedade. Você vê ali que o Renato tá alegre, que ele tá doido para voltar para casa, para revê-lo. Chama o Giuliano de pequeno companheiro e assim, tipo... quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Eu acho que o caminho que o Renato trilha aqui é exatamente assim: olha, agora eu sou pai. Eu não sei especificamente, eu não vi em que ano que ele adota o Giuliano. Em um dos vídeos que eu vi na internet, é importante ressaltar isso, por quê? Porque em um dos vídeos passa, a pessoa pega e fala assim: ah, o Renato Russo tinha um filho, eu nem sabia que ele tinha um filho, ele era gay. E só porque ele era gay, ele não podia ter um filho, ele adotou o Giuliano. Não, ele não comprou uma moça para engravidar para ele, ele não fez um acordo com alguma fã para engravidar para ele, nada. Ele de fato adotou o Giuliano. Não sei dizer como é que foi essa adoção, mas eu encontrei uma entrevista do Fantástico com a suposta mãe do Giuliano. Como a família nunca falou sobre essa questão da adoção, então fica difícil de bater o martelo se ela é ou não mãe do Giuliano e se a coisa foi amigável ou não, né? Mas nessa entrevista específica do Fantástico, feita ainda pelo Pedro Bial, ela conta a história de como que foi isso. Bom, vamos lá. Ela diz que ela era uma moradora de rua, que ela se prostituía, que ela usava drogas e tudo mais. E ela conhecia a tia do Renato, a Socorro. E aí, em uma conversa especificamente, ela tinha acabado de nascer o Giuliano e ela não... como é que fala? Ela estava na rua. Não ia ser uma coisa de vida boa para a criança e ao mesmo tempo também, muito provavelmente, a assistência social tiraria a criança dela por causa do uso de drogas e tudo mais. Não tinha estrutura para ter um filho. E já era o 5º filho que ela teve. E aí ela pegou e entregou a criança para a Socorrinho. E consequentemente acredito que a Socorrinho, sabendo que o Renato tinha vontade de ser pai, acabou adotando. Aqui eu tenho uma questão bem importante para enfatizar. Nesse momento, eu não sei como é que foi essa adoção, não sei se o Renato comprou a criança, se o Renato adotou de fato, mas enfim. Aqui o Renato foi muito mais cristão do que muito evangélico, por aí. Isso é fato. Como eu falo para vocês ali, eu já falei que o Renato tinha
uma criação católica, mas ele não era praticante, até porque o Renato era bem esotérico e tudo mais. Mas aqui o Renato deu assistência para uma criança que possivelmente não teria assistência de nada. O Renato deu uma chance para uma criança que talvez fosse mais uma dessas crianças que ficam aí sendo usadas na rua para vender coisas, para conseguir dinheiro ou até mesmo para coisas piores. A questão é, o Renato aqui, ele adota o Juliano e dá uma segunda chance para essa criança. Que fique claro e registrado isso nesse vídeo. Mas enfim, o Renato também se torna pai. E isso muda, gente. Eu falo isso porque eu tenho muito medo da forma como eu crio a Sabrina. Entretanto, é maravilhoso ser pai. Por quê? Porque a gente para de se preocupar com o mundo e passa a se preocupar com aquela vida. Em breve eu serei pai de mais um, mas assim, por enquanto, a Sabrina, ela extrai de mim o que eu tenho de melhor. E eu acho isso sensacional. Agora imagina, um cara que vivia na loucura, que eu imagino que ele tinha muita vontade de ser pai. E ele registra isso em Acrylic Canvas, se eu não me engano, quando ele escreve para Mariane, que é uma das curiosidades que eu vou trazer para vocês aqui. Agora para e pensa em como que não era importante para o Renato se desintoxicar. Voltando aqui para a história da mãe do Juliano, ela diz que naquele momento ela entregou a criança, ela não sabia o que fazer. Essa entrevista ela acontece após a morte do Renato Russo, algumas semanas depois da morte. Ela se pronuncia no Fantástico e ela deixa enfatizado na entrevista: eu não quero dinheiro, eu só quero ser reconhecida como a mãe do Juliano. E naquela época a família, ninguém falou nada sobre isso. O nome dela na entrevista o nome dessa moça é Rosemary Michelucci. Ela diz que já havia escrito um livro falando sobre a história dela na rua, e que ela escreveu um segundo livro falando sobre essa questão dela ter entregue o Juliano para a família do Renato. A questão é que ela não ia falar da vida pessoal do Renato, até porque ela não tinha contato com o Renato, mas ia falar de como que foi essa questão de entregar o filho naquele momento. Ela disse que tinha um livro já publicado e esse seria o segundo, mas eu dei uma pesquisada, procurei, não achei nem o primeiro e nem sequer o segundo. Não faço ideia se esse livro foi lançado. Não tem outra entrevista, não tem mais informações sobre essa moça na internet. A questão é que eu achei um segundo vídeo, já com ela mais velha, mas esse vídeo ele não abre no YouTube, só tem a thumb lá, é a cara dela, mas ela já está um pouco mais velha, bem diferente daquele momento em 1997, mas não abre, não se fala disso, eu não faço ideia, então isso é tudo que eu tenho para trazer para vocês falando dessa maternidade. Mas, de fato, aqui é atestado que de maneira nenhuma foi encomendado um filho para o Renato Russo, e sim, foi entregue ou até mesmo vendido um filho para o Renato Russo. É uma especulação isso, não dá para entender do que se trata. Se foi até porque a família nunca se pronunciou sobre isso. Apesar de matérias aí mais recentes, da década passada, mostrar que o Juliano colocou a avó e a tia para fora de um apartamento que era do Renato e tudo mais. Acho que o Juliano, ele tem bastante gratidão. Acho que o Juliano, ele deve muito gratidão a essa família, porque é aquela coisa, enquanto o Renato fazia os shows, os Manfredini estavam cuidando dele. Ele teve educação pela tia, ele teve educação pelos avós, ele foi bem cuidado, diga-se de passagem, por todos eles. Eu não faço ideia de como que é a vida do Juliano hoje, mas eu tenho acompanhado que houve batalhas judiciais pelo nome da banda e tudo mais. Na minha opinião, especificamente, eu acho que o Dado e o Bonfá devem sim usar o nome da banda. A Legião era uma banda que era eles fizeram parte de todo sucesso, de todo momento. A genialidade do Renato era singular, mas o Dado, o Bonfá e o falecido Negrete também tiveram sua participação em tudo que foi a Legião Urbana como banda. Não posso dizer em tudo que foi com a Legião Urbana como instituição, porque eu não sabia de fato quem administrava, como que era feita essa questão burocrática da banda. Mas eu acho sim que se eles tiveram participação, não tem problema nenhum. Isso só vai continuar levando o nome da Legião anos à frente. Uma coisa fatídica a Legião era aquele grupo. Já fizeram homenagens aí com o Wagner Moura, já fizeram tributos aí com vocalistas do rock. Hoje em dia existe a Urbana Legion, que, se eu não me engano, o vocalista é o Clemente. Não é a Legião Urbana. E uma coisa bacana é que, assim, eu não vejo problema nenhum em continuarem alimentando a memória da Legião Urbana, mas entender que a Legião eram aqueles 4 iniciais que depois se tornaram um trio é o importante. Legião é Renato, Dado e Bonfá, falecido Negrete, na época que ele fazia parte. Depois disso, são
bandas covers, tributos, são homenagens. Jamais serão a Legião. Vamos lá, naquele momento não havia WhatsApp, mensagens diretas, e-mails, não. Naquele momento existia o telefone, correspondência, telegrama, que foi a forma como o Juliano entrou em contato com o Renato, e bilhetes, né? Algum mensageiro talvez, mas enfim. Naquele momento você via que eles trocavam mensagens. O Juliano naquela época, pela conta que eu especulei fazer, ele devia ter uma média de uns 3 ou 4 anos, mas pela troca de mensagens, o Juliano parecia muito maduro, até porque entra para mim, pelo menos, a questão do Renato ser um professor, de escrever bem, e repassar isso para a criança que estava ali do lado dele. No primeiro capítulo, no primeiro capítulo, nós vemos ali uma carta do Juliano mostrando pra gente um pouquinho de como ele via o pai dele. Ele viu o pai dele sentado ali, escrevendo, e ele conhecia as ideias do Renato. O Renato fala ali no primeiro capítulo a questão de tipo, olha, eu escrevo para a posteridade, as pessoas vão querer conhecer essa parte da história e tudo mais. Tal. Então assim, tipo, o que eu vejo com esse livro é que o Juliano dividiu uma coisa que era um desejo do Renato, sabermos um pouco mais de quem ele era. Interessante isso, né? Porque mesmo uma criança tão jovem conseguia ali ter uma comunicação muito racional. Não sei com quantos anos o Juliano ali tinha naquela época, mas o que eu vejo é que o Juliano, ele era bem importante na vida do Renato, até porque o Renato, ele se mostra aqui muito ansioso para contar a evolução do tratamento que ele estava tendo na clínica de reabilitação, ou seja, o Juliano era a esperança que o Renato tinha quando todas as luzes estavam apagadas, quando não estava ninguém ali correndo atrás dele para pedir um autógrafo, ou querer tirar uma foto, não estava ninguém ali tentando bajular ele com algum interesse pessoal. Interessante isso, porque você vê como ele se refere aqui ao Juliano quando ele fala assim, não vejo a hora de voltar para casa, meu caro amigo, para continuarmos as nossas conversas e tudo mais. Então imagina, tipo, o Renato no tempo livre dele, naquela época que ele era o pai Renato, ele tinha ali uma troca com o Juliano que era muito pessoal, e isso trazia também uma criança que acabava aí tendo uma mente muito aberta, tendo um aprendizado muito evolutivo durante todo esse processo de criação. E é bacana você ver que, apesar daquele cara que dançava de uma maneira maluca em cima de um palco, cantava coisas que afetavam a nossa intimidade e o nosso comportamento, era bacana saber que esse mesmo cara, às vezes com opiniões bagunçadas e tudo mais, ainda assim tinha um convívio tão bacana entre ele e seu filho. Legal isso, né? E pensando nisso, eu fico pasmo de saber que tantas coisas aconteceram, fizeram ele chegar a esse ponto de ser autodestrutivo, e ele toma essa decisão de, olha, agora eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Legal, né? Enfim, acho que é disso que se trata. As outras coisas que eu tenho para falar aqui, elas entram no campo de curiosidades, então vamos lá. Vamos começar com as curiosidades. Bom, aqui no campo de curiosidades, eu tinha montado de uma maneira diferente. Mas, até porque algumas curiosidades eu ia trazer dentro dessa conversa que nós temos, principalmente as que se referem a Mariane. Outra coisa interessante é que, no campo de curiosidades, eu queria trazer curiosidades sobre as letras das músicas que foram gravadas entre os 5 e o descobrimento do Brasil. Eu queria especificamente diminuir essa amplitude só para isso. Só que, como a gente está vendo muito do comportamento do Renato e de como ele evoluiu após a saída da clínica, eu achei também interessante especular do porquê ele chegou até a clínica e de como ele saiu de lá. Então, são muitas entrevistas, principalmente nessa época entre os 5 e o descobrimento do Brasil. A Legião, ela estava vivendo uma espécie de auge naquela época. Então, tipo, todo mundo queria a Legião. O Renato passa por esse momento mais descontrolado, confusões e shows e tudo mais. Entretanto, nós também vemos um amadurecimento do Renato com a saída da clínica. Isso gera grandes shows pro bem e pro mal. É doido isso. Aqui, pelo tanto de entrevista que eu tenho visto e tudo mais, tanto as grandes confusões como os mais incríveis shows que a Legião fez, ela entra nessa transição aí de 5 descobrimento do Brasil. E eu vou começar com o que deveria ser a última curiosidade no roteiro que eu montei aqui. E que, pasmem, muita gente achou que era um defeito do disco naquela época. Pois é, eu vou falar aqui de O Passeio da Boa Vista. É meio pesado falar dessa música, por quê? Existia a música,
mas eu não sei dizer para vocês se foi de fato um erro no corte final do disco, ou se de repente eles gravaram a música e o microfone estava desligado. Mas a verdade é que, apesar de ser uma música instrumental no disco, existe uma letra. E aí o que acontece? Tipo, pelo que a Juliane Mukuri fala no relato, eu peguei a letra também a partir de um vídeo dela. Ela faz uma participação ali, junto inclusive com o diretor, no podcast talvez Pitadas com Sal. E aí ela cita que existe uma letra para essa música, é uma letra muito bonita, e apesar de ter uma letra muito bonita também, é algo que é bem pesado. Por quê? Porque a Quinta da Boa Vista, que é um parque que tem lá no Rio de Janeiro, que fica próximo ao zoológico, era um desejo muito pessoal do Renato ir lá fazer esse passeio. E ele nunca conseguiu fazer. Sempre foi uma vontade que ele teve, mas ele nunca conseguiu ir até lá para fazer esse passeio. Para quem não sabe, se trata ali de uma região imperial que tem no Rio de Janeiro. E Dom Pedro, ele morava lá e parece que é o jardim dessa morada do Dom Pedro que é esse passeio à Quinta da Boa Vista. E a letra fala da seguinte forma: o meu coração está desesperado, espero por alguém que nem virá. Abro a janela, dou de cara pro mar, e meus sonhos a navegar. Meus segredos serão expostos, meus desejos seguros. Não vou sofrer, não quero sofrer, talvez morrer. É só a solidão batendo na janela do meu quarto. Estou sozinho, já que não sei quanto tempo vou suportar. Estou sem coragem e não quero chorar. Um dia na chuva, outro no sol. O passeio da Boa Vista nunca aconteceu. Ouço apenas o ruído do silêncio e não sei o que dizer. Apenas sei chorar. Essa letra, ela remete exatamente à angústia. Não sei qual era o pensamento do Renato no momento que ele escreveu isso, mas imagino que ele estava na clínica, talvez, e pela janela, olhando o mundo lá fora, sem poder sair para o mundo lá fora que ele conhecia, ele se sentia um pássaro preso em uma gaiola. E, consequentemente, as memórias dele traziam essa tristeza para dentro dele. Ele fala que só queria chorar. Ele fala que ele só conseguia chorar aqui. E esse passeio da Boa Vista era uma frustração que, de fato, ele não conseguiu realizar. Interessante que aqui ele fala que os segredos dele serão expostos. Interessante isso, porque, de fato, depois que ele morre, muita coisa vem. A gente tem uma amplitude de coisas do Renato Russo hoje que são sem tamanho. Eu fui numa exposição no mês do Renato Russo. E era muita coisa. Letras de música, aparelhos que ele usava, máquinas de escrever, anotações, era muita coisa. Era a memória do Renato ali, era tudo. Eu vi uma entrevista do Juliano que ele... Eu não sei se é um passeio turístico isso hoje, mas tem um apartamento, eu não sei se é no Rio, não sei se é em Brasília, mas tem um apartamento que o Juliano estava pensando, eu vi pela matéria do Fantástico isso, ele não tinha começado ainda, mas que esse apartamento ele estava todo arrumado para que pessoas pudessem visitar e ver um pouco da onde o Renato ele vivia, como ele vivia, as coisas que ele usava, onde ele escrevia, como era o escritório. O Renato parecia que o espaço onde eu vivo. Eu acredito que o Renato tinha um pouquinho de tudo ali que inspirava ele, que era curiosidades e tudo mais. Eu imagino a gente sentado um dia com o Renato ali, trocando as ideias e ele falando sobre tudo. A história do luto com John Lennon, entre outras coisas, deve ser coisa assim que deveria ser muito legal de escutar o próprio Renato contando. Nós vemos aí várias pessoas contando, várias formas de serem interpretadas o que ele falava, mas ainda assim não é o Renato contando. Ele devia ser muito engraçado. Não só ele contar as histórias, mas a forma como ele contaria essas histórias. E essa é uma curiosidade que eu gostei bastante de descobrir. Bom, aqui eu começo curiosidades que fazem bastante relevância sobre aquele estado de medo do Renato e como a Mariane ela influencia o Renato de uma maneira praticamente ali como se fossem correntes e facas, trazendo ali memórias boas e memórias ruins para o Renato, mas são memórias de fato dolorosas. A primeira delas é diretamente a música Mariane, que foi lançada no álbum Uma Outra Estação, um álbum póstumo da Legião,
com músicas inéditas do Renato Russo. Eram gravações que tinham a voz do Renato, mas estavam inacabadas. E aí o Dado e o Bonfá foram lá, fizeram todos os ajustes que faltavam para poderem, de fato, lançar esse álbum póstumo. Apesar de Mariane ter sido lançado nesse álbum de 97, Mariane foi escrita em 1986. E a ideia era entrar no álbum 2 da Legião Urbana. Só que acabou não dando certo isso. Essa música, ela foi gravada totalmente em inglês. Então, se vocês quiserem, no próximo vídeo eu trago a tradução dessas frases da música para vocês aqui de uma maneira integral, beleza? Mas é basicamente uma dedicatória para Mariane. E, consequentemente, não só ela, mas Acrylic on Canvas é outra das músicas que foram gravadas, escritas diretamente para ela. O maior sucesso da Legião, que se refere a Mariane, é Ainda é Cedo. E em alguns fragmentos da história ali também, tem traços da Mariane em Faroeste Caboclo. O diretor, no canal dele, ainda cita Andrea Doria, mas essa não é uma inspiração que pode se bater o martelo que foi feita diretamente com a inspiração da Mariane. Mas aqui a gente vê que Mariane, ela não era só a esposa que o Renato nunca não teve, mas também era a inspiração para que boas músicas fizessem parte dessa grande história que a Legião construiu. Como eu citei Acrylic on Canvas, vamos lá, aqui trazem duas curiosidades interessantes. A primeira curiosidade com relação a Acrylic on Canvas é o fato de ela ter sido... Era como se fosse uma música direta a fatos que aconteceram em relação à amizade que ele tinha com a Mariane. A intenção que ele tinha com a Mariane e ao desejo que ele tinha com a Mariane. Mas o que me chamou a atenção aqui em Acrylic on Canvas é que ele cita o fato de querer fazer um filho com ela, na seguinte estrofe. Misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos, de um dia sermos três. Pois é, lembra que eu falei que o Renato tinha vontade de ser pai? Pois é, aqui fica atestado que ele não só queria que a Mariane fosse a esposa, mas também a mãe do filho dele. Então, quando eu vi isso, a história do Renato é igual a Bíblia. Quem estava lá vivendo com ele, talvez não entendesse muito de quem era o Renato. É a mesma coisa. Quem viveu com Jesus não tinha uma Bíblia, não tinha canais ali para buscar compreensão e tudo mais. E hoje nós temos. Essa história acontece nos anos 90 e dos anos 90 para cá, muita gente fala do Renato, do comportamento do Renato. São muitas entrevistas com familiares, amigos, pessoas que foram próximas do Renato. Então você consegue ter uma amplitude um pouquinho maior de como que pensava o Renato, como que era o comportamento e a atitude dele. Entretanto, lendo o que ele escreveu, você consegue entender muito do que aconteceu. Talvez, é muito comum nós olharmos para o jardim do outro e achar que é mais verde do que o nosso. É muito comum isso. E não é diferente. O Renato talvez tivesse essa visão de que, olha, de repente a minha vida está aqui nessa loucura dos shows, dos business, das aparições e tudo mais, mas devia ser legal ter uma família estruturada. Devia ser legal falar de coisas como ter uma família. Se eu não me engano, Eu Era um Lobisomem Juvenil fala dessa coisa de viver junto, né? De pagar contas, de preocupação, de como seria ter alguém chegando em casa ali, fazendo companhia, ter alguém para conversar. Talvez, a partir dessas letras, dessas coisas que o Renato gravou, pudéssemos ter um pouco, não só do que o inspirava, mas também de coisas que ele desejasse, de coisas que talvez ele não tivesse. É interessante quando a gente pensa que ele, por ser famoso, por ter muito dinheiro e tudo mais, ele tinha tudo. Mas entendendo um pouquinho do que ele escrevia, de como ele vivia, você vê que faltava muita coisa para ele. Não era o que ele podia ter, mas nem tudo o que ele podia ter saciava o que realmente ele queria ter e ser. Então você vê que essa coisa, uma coisa que mata o famoso, eu acho, é a bajulação. Nem tudo que o cara faz é bom. Mas tem gente ali, olha, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Obviamente que tem uma questão profissional e tem uma questão de interesse. Na questão profissional, você trabalha com pessoas ali que falam, ó, é bacana trabalhar com isso, é legal isso. Tem a questão do interesse, que é aquela coisa que, o negócio é ruim. Eu vejo muito isso nas direções de ideologia política. O da esquerda, por mais que a esquerda faça coisa zoada, tá defendendo. E não é diferente, o da direita também.
Né? A gente tá vendo isso hoje em dia com o Banco Master. Mas enfim, o Vorcaro ele tá amarrado com gente da esquerda, gente da direita, gente do centro, gente de todo lado. E ainda tem gente que vai lá e defende, cara. É incrível isso. Então aquela coisa, tipo, não é diferente com a pessoa que é famoso, com a pessoa que tem, como é que fala, que tem poder, com a pessoa que tem recurso. Por quê? Porque tem sempre alguém alimentando a vaidade dessas pessoas para poder se beneficiar de algo. E assim, tipo, a desconfiança do Renato, o pé atrás, a cautela, acredito eu que tenha sido algo que ele não tinha por acaso. Era um pouco daquilo que ele vivia, das pessoas que estavam em volta dele. O egocentrismo, as birras e tudo mais, faziam parte disso. Por quê? De uma certa forma, também era uma forma dele se proteger dessas pessoas que só se aproximavam dele para se beneficiar, de ganhar uma oportunidade, de repente ter uma chance diferente em alguma coisa. Penso eu. É tudo especulação isso. Se isso é verdade, só quem podia responder é o Renato, e infelizmente ele não está mais aqui. E aí eu chego na quarta curiosidade aqui desse capítulo. Se trata bastante de, talvez, como que tudo isso afetava a cabeça do Renato. E, em Porto Alegre, existiu uma apresentação que ele fez lá, e mais uma vez o Renato faz referências a Mariane. Pois é. Ao cantar Ainda é Cedo, o Renato diz: então agora vou cantar uma música para minha ex-namorada. Eu gosto de aproveitar o melhor dos dois mundos. Nessa apresentação, ao cantar Ainda é Cedo, ele cita no improviso a canção Marian, da banda Sisters of Mercy. Durante a execução da música, ele faz um popurrí, citando canções que ele gostava, mas nunca foi atestado se rolou algo ou não entre eles. A Mariane, como eu te falei, não curte Legião, então se ela via as apresentações da Legião Urbana, eu não sei. Mas o Renato ele gostava de deixar ali fragmentos pelo caminho, para mostrar um pouquinho de tudo aquilo que passava por dentro dele, pelos pensamentos dele. E a Mariane foi algo que ele carregou a vida inteira, eu acredito. Por quê? Porque ele estava sempre fazendo alguma coisa para lembrar da Mariane. No filme, especificamente, quando ele canta Ainda é Cedo, ele não fala mais com a Aninha. A Aninha se afastou dele, enfim. E ele canta Ainda é Cedo numa apresentação que ele faz, contando um pouquinho de como que era a história e de quem era a Aninha. Então o que acontece? Tipo, é muito emocionante essa apresentação que acontece no final do filme. E você torce por eles dois no filme. Enfim. Zé Chinelão. Eu acho que tá no CD do... Como se diz, Eu Te Amo. Ele tá cantando uma música lá e de repente ele pega e fala... Ele conta a história do Zé Chinelão. Quando ele conta a história do Zé Chinelão, ele fala como que a gente não pode ser controlador, porque ele controla muita coisa, né? Ele é muito controlador, e no amor a gente não pode ser controlador. Ele conta essa história. E no meio de Ainda é Cedo, ele canta mais 3 músicas, especificamente nessa apresentação. E dentro dessas músicas, ele também traz referências com músicas que a Mariane gostava, né? Ou gosta, não sei. Mas enfim, é interessante ver como Ainda é Cedo foi uma música que ela nunca foi tocada por acaso. Talvez fosse tão tocada que ele queria, de repente, chegar na Mariane. É interessante porque eu faço um roteiro que eu juro que eu tento, para falar menos. Mas é interessante que enquanto eu falo para vocês, me vem um monte de coisa aqui na cabeça. E isso me lembrou o filme que, em inglês, o título é August Rush. Mas aqui no Brasil foi traduzido como O Som do Coração. É a história de um garoto, que ele é autodidata, ele é muito bom com música, ele consegue fazer música de toda forma, enfim. Só que ele é órfão e, tipo, ele começa a buscar ali uma forma de chegar até os pais dele. No filme, nós vemos que um vocalista de rock se envolve com se eu não me engano, ela é uma violoncelista, né? Eles têm uma noite, e nessa noite, após eles ficarem juntos, ela acaba engravidando. E o pai faz uma cagada poderosa, porque o pai não quer atrapalhar a carreira dela e dá o filho pro orfanato. Se desfaz do filho e fala depois que o filho dela morreu, né? Pra não perder a carreira. Enfim. Ela descobre, ela reencontra o cara, fala, e tipo, eles começam uma busca de achar a criança. E o garoto também tenta fazer música, tenta se destacar, exatamente pelo fato de fazer com que a música possa trazer os pais dele de volta, para ele saber, olha, eu tô vivo, vocês são meus pais, eu tô aqui. E eles começam essa busca e tal, e assim, no final do filme,
eles acabam encontrando o garoto, que ele ganha fama e, tipo, ele se destaca na Juilliard, a maior faculdade de música lá dos Estados Unidos, e ele faz uma apresentação numa praça pública para muitas pessoas e os pais dele acabam se encontrando ali. É um filme maravilhoso. E se você não assistiu, me perdoe pelo spoiler, mas esse filme é antigo pra caramba. Não é tão antigo assim, mas é de 2008, 2009, por aí, por essa época. Mas enfim, é um baita filme. É com o Robbie Williams. O Robbie Williams meio que caricaturiza o Bono nesse filme. Ele é um vigarista, é muito legal e é um filme que vale muito a pena ser assistido. Mas aqui eu vejo uma semelhança com essa história do Renato e da Mariane. Ele devia gostar tanto de tocar Ainda é Cedo que devia ser a música preferida que ele gostasse de tocar em cima do palco. E além disso, a música que ele tocava em exaustão exatamente para que chegasse a Mariane. De repente a Mariane deve ter visto algum show da Legião Urbana, de repente a Mariane deve ter acompanhado alguma coisa da Legião Urbana, mas de longe. E, consequentemente, se afastando por saber que talvez ela visse o quanto ele sofre longe dela. E que nem nós vimos aqui nesse vídeo, a Mariane foi muito importante na vida do Renato. Então assim, quando a gente gosta de alguém e sabe que de uma forma a gente machuca, a gente não quer ficar por perto. Então, vendo o Renato sofrer por ela, talvez ela preferiu se afastar. Exatamente para não ver ele se torturando por causa de uma relação que nunca deu certo. Aqui eu já entro com a última curiosidade, que é uma curiosidade sobre a história de Faroeste Caboclo. Eu fico pensando em... Nesse vídeo especificamente, eu não consegui deixar de pensar no tamanho dessa ferida que o Renato teve pela Mariane. Quando ele fala do medo, ele fala da questão do medo nunca ter afetado a criatividade, o amor pelos seus, mas como o medo usou ele para se beneficiar. E como o medo estava ali, espreitando, de como ele esperava o Renato entrar nesse estado de medo para poder possuir ele mais uma vez. Eu fico brincando aqui que o Renato não foi num desses cultos de libertação, num desses cultos de descarrego, né? É importante falar sobre isso exatamente pelo fato do que o Renato, ele tinha o medo dele, de fato, assim como você tem o seu na sua casa e tudo mais, mas ele buscava maneiras ali de sair disso. Você via, é como você vê alguém com depressão, a pessoa está gritando o tempo todo, mas é difícil a gente identificar, principalmente quando ela não se abre. Então, ter esse cuidado é complicado. Antes de começar de Faroeste, tem uma história que eu vi. O Renato estava tão abalado com a vida dele especificamente, que teve um show que eles foram tocar, acho que no Rio Grande do Norte. E o Renato, ele extravasava durante a noite e dormia muito durante o dia. Ele acordava muito tarde, tipo, o Renato acordava poucas horas de já ter que sair para ir pro show. E especificamente nesse show, a galera foi pra praia curtir e não chamou ele, porque ele tava dormindo. E o pessoal levantou cedo para ir, para aproveitar, né? Se eu não me engano, eles foram nas dunas lá do local que eles estavam, enfim. Quando o Renato acordou, ele surtou, porque ninguém chamou ele. O Rafael, que era o empresário da banda, teve que acalmar o Renato. Enfim, por que eu tô contando essa história? Penso eu que o Renato se sentia excluído quando isso acontecia, porque ele deixava de participar de coisas legais. Quando a gente fala de clínica de reabilitação, muitas vezes o cerne disso é as drogas e o álcool, se livrar dessas coisas. Mas como que a gente se livra das nossas tristezas? Como que a gente se livra das coisas que afetam a gente de uma maneira que não é de fora, é de dentro? Não existe um remédio para você curar depressão, não existe um remédio para você curar mágoa, não existe um remédio para você curar decepção. Não existe um remédio para você curar a ótica de ser excluído. Não existe. Então, eu vejo muito isso. O Renato, apesar da loucura de vida que ele teve, ele fez muitas coisas legais, mas ele era um cara que ele era muito retraído. Por ele mesmo. E aí eu entro na questão de espiritualidade, que assim, esse vazio, só quem preenche, só quem cura de fato é Jesus. Mas quem era a pessoa que estava lá para, de repente, ensinar um pouquinho do evangelho para o Renato? Sabe? Quem era a pessoa que estava ali, que entendia que o evangelho não é uma coisa que você obriga ou fica cagando versículo para as pessoas, cheio de moralismo, para dizer o que é certo e o que é errado. Né? Eu vou entrar na curiosidade aqui para não ficar muito longo isso, mas Faroeste Caboclo
trata de talvez uma das maiores mágoas que o Renato teve na vida. É difícil quando você gosta de alguém e você vê aquela pessoa contra a pessoa que não é você. E naquele momento, o Renato era apaixonado pela Mariane. Ele era apaixonado, tipo, eles nunca tiveram nada. Mas faroeste. João de Santo Cristo era o Renato, isso daí nunca foi segredo para ninguém. Reza a lenda que a Maria Lúcia era a Mariane, tem até ali uma semelhança com os nomes, né? Maria e Mariane, enfim. E o Flávio Lemos, do Capital Inicial, era o Jeremias. Na música fala bastante sobre como que é que o Jeremias conhece a Maria Lúcia, como que o Jeremias quer ferrar com a vida do Renato e tudo mais e tal. Na prática, não foi daquela maneira, mas virou uma história de faroeste. O que o Renato fez? Ele fez dessa história uma história de faroeste. Bacana essa perspectiva, né? Ele colocou o sofrimento dele como... eu não sei dizer se eu tenho uma música preferida da Legião, porque muitas falam comigo. Mas faroeste é uma música que eu gosto muito de cantar. Enfim, na revista Flashback tem uma entrevista do Flávio contando essa história que eu vou contar pra vocês, que é o seguinte. Houve um momento que o Flávio conheceu a Mariane. E ali, naquele momento que eles se conheceram, o grupo de amigos marcou de ir para Búzios, se não me falha a memória. E foi uma galera para Búzios. Só que o Renato não foi. Lá em Búzios, o Flávio, ele se aproximou da Mariane, os dois acabaram ficando. E a Mariane, pasmem, tirou a virgindade do Flávio. Antes deles voltarem, o Renato já sabia. E o Renato encarou isso como uma traição, não só a ele, mas a família Manfredini. É interessante porque, algum tempo depois, o Renato viria a se interessar pelo Flávio. Essa história o Flávio conta na revista Flashback. E o Flávio fala que naquele dia eles perderam a virgindade, ele perdeu a virgindade com a Mariane. E o Fê Lemos depois, em uma outra entrevista, o Fê Lemos está contando ali algumas histórias da época do Tempo de Brasília e tudo mais, e conta a história que nós vemos no filme do Somos Tão Jovens, que existiu um dia que o Renato foi lá, tentou dormir com o Flávio, jogando a pedrinha lá na janela e pedindo para dormir com o Flávio na casa deles. Enfim. Só que aí o Fê, nesse caso, dá uma sabonetada. O Renato, ele gostava de muita gente naquela época, e a forma, aqui já sou eu falando, não, mas o Fê, mas a forma como o Renato gostava das pessoas, quando ele gostava de alguém, era muito intensa, era de verdade. E ele era muito enfático com isso. Gostou, ele cuidava, ele se dedicava, só que às vezes a pessoa não gostava tanto dele assim, então tipo, acabava gerando essa frustração. Dentro de todas essas curiosidades, você vê que o Renato, ele estava sempre rodeado de situações das quais tem sim as questões que ele enfiava os pés pelas mãos e tem sim as situações das quais não favoreciam. Uma parte de culpa e uma parte de ingenuidade, vamos colocar assim. Só que assim, o Renato, ele era de verdade, ele era intenso. Ele não queria ver pessoas sofrendo e ao mesmo tempo ele também se preocupava em fazer o melhor para não sofrer. Só que no fim, às vezes acabava dando errado. E aqui, já me encaminhando para o final desse vídeo, que essa é a quinta curiosidade, a história do Faroeste Caboclo, ela está atrelada a esse momento na vida do Renato, eu venho nessa questão mais intensa. Não deu para me trazer para vocês os documentos do dia a dia do Renato na Vila Serena. Quando eu ampliei as fotos e tentei colocar de uma maneira visível nos vídeos, na hora que eu ampliava eu ficava muito distorcido, não dava para ler nada. O melhor que vocês fazem é comprar o livro e ler, porque assim, no livro, as imagens, por mais que as letras do Renato fossem muito pequeninas, os documentos já estão de forma reduzida para caber nas páginas, né? Mas por mais que a letra do Renato esteja muito pequena, se você pegar uma lente de aumento, você consegue ler. E aí você vai vendo a evolução dele dentro do programa dos 12 Passos e tudo mais. É bem bacana. E ele vai escrevendo ali um pouquinho de como que é isso, essa evolução. Mas quando você para ver esses documentos, você vai vendo que ali dentro, ele passou por uma transformação muito poderosa. Quando você vê, por exemplo, que nem essa música aí do Passeio da Boa Vista, que ele fala sobre a questão de estar sozinho, de não conseguir sair, de não ter força para ficar chorando e tudo mais, e você vê que ele está ali dentro de uma depressão muito forte. Quando a gente está falando aqui da clínica de reabilitação, não se trata só do que vem de fora, mas é o que está dentro também. Eu era bem vazio na minha adolescência, mas muita coisa veio me preenchendo, mas o principal é que o que preenche é Jesus. Não no meu caso, não sei no de vocês, mas espero que vocês também tenham esse encontro.
Mas a questão é, com o Renato, eu vejo que o negócio não é só a fama, não é só o dinheiro, não são só as criações, não é o que o mundo exige da gente. Não é você tentar ser bem sucedido para viver uma vida da qual você não precisa pesar se você vai comprar café ou leite, sabe? Você chega ali no mercado, você vê a diferença de preço, você fala, putz, hoje vai ser só leite. Não, hoje eu vou, em vez de comprar café, vou comprar algo mais barato, um Toddy talvez, sei lá, um chá, né? Não sei. Mas a questão é, felicidade não está atrelado na forma de vida. Felicidade não está atrelada à forma de vida que você leva, mas é como você vive. O Renato tinha tudo. E aqui nessas duas páginas que nós lemos, você vê que a ansiedade do Renato era sair de lá para contar o que ele estava vivendo pro Juliano. Ele estava doido para falar o que era o só por hoje e para sempre. Ele não estava pensando. Eu sei que ele escreveu letras sobre isso, eu sei que ele estava ali, de fato, buscando ajuda, se recuperando e tudo mais, mas o que estava faltando para ele ali eram as pessoas que ele amava. Eram tudo aquilo que ele queria colocar em prática, que ele escreveu, que ele desenvolveu. Ele estava vendo que se ele não tivesse tido essa decisão, talvez pudesse ter acontecido algo muito pior. Você vê que a história da Legião Urbana, ela é muito atrelada a essa questão de shows com muita confusão. Tudo bem que isso não influi diretamente na responsabilidade deles, mas falta de estrutura, falta de produção, de uma produção segura. Tudo que nós temos hoje em questão de produção artística evoluiu daquele tempo para cá. E boa parte dessas confusões, acredito que poderia ter sido evitadas com base na estrutura que eles tinham para fazer uma produção grandiosa, mas também um pouco nos comportamentos que o Renato tinha em cima do palco. É legítimo você, artista, não querer se apresentar para uma banda que está te jogando latinha na cara, que foi o que aconteceu. Houveram alguns momentos que a plateia ficava jogando coisa na cara e tudo mais, já vi isso acontecer com outras bandas, inclusive, mas aquela coisa, tipo, o Renato ele era super reativo. Ele era o cara que em cima do palco ele estava fazendo o show dele, ele tinha tudo aquilo produzido na cabeça dele, e quando saía do controle, ele saía do controle. E ele era aquele cara do bateu, tomou. Você vê nos vídeos das confusões da Legião, a imprensa, fãs, uma galera ali sendo odiosa, a imprensa principalmente, no caso de uma pessoa muito famosa. Mas o quanto que esse cara não apanhou, sabe? Quando eu vejo esse caminho do descobrimento para o Brasil, para o final da Legião Urbana, é como se fosse Jesus caminhando com a cruz, porque ele se reabilita, ok, tudo, mas aí vem a questão da piora no estado de saúde dele com relação à AIDS. Você vê a gravação da Tempestade, que é um disco ali super melancólico, e ao mesmo tempo o final de uma história de um cara que está praticamente sem forças para continuar fazendo as coisas que ele fazia. A doença deixa ele dependente e ao mesmo tempo tira a sua autossuficiência, e a partir do momento que ele precisa de ajuda, ele de fato se recolhe, porque ele não quer mostrar para ninguém a fragilidade que ele tem ou está. E por isso que, para mim, pelo menos, essa leitura está sendo muito poderosa, assim, porque é o que eu falo nos meus vídeos do Evangelho, é o que eu falo, é a forma como eu vejo a minha vida hoje. Quem seria o Renatrovski, para não falar Renato também, quem seria o Renatrovski tirando tudo aquilo que é base para ele? Eu não sei dizer como seria se eu não pudesse trabalhar, como seria se eu não pudesse correr atrás das minhas coisas, como seria depender de alguém para cagar, para ir no banheiro, para tomar banho. Como seria? É difícil pra gente pensar nisso, né? Só que ao mesmo tempo, vem uma coisa de aprendizado. Muito disso é orgulho. Muito disso é exatamente o fato de carregarmos culpa dentro de nós mesmos e não conseguirmos nos perdoar. Não se trata só do demônio tentar a gente, ou que nem numa visão mais religiosa, falar que o Renato Russo estava possuído por uma entidade ali quando você vê ele escrevendo sobre o mesmo. Pelo contrário, às vezes isso se trata de nós mesmos. A culpa é nossa, por não conseguirmos olhar para o espelho e falar assim, poxa, você errou, cara. Mas acontece. Não é poetizar algo ruim que acontece na tua vida, mas é entender
que aquilo não é o fim da sua vida. Aquilo não te define. Não é normalizar, olha, você pode errar e tá tudo certo. Mas assim, puxa, você errou, vem cá, vamos tentar de novo, vamos fazer diferente. Sabe? Talvez o Renato não tivesse ninguém para dizer isso para ele. Talvez. Talvez o Renato tivesse pessoas falando assim, não, você tá certo, é disso mesmo, você tem que se rebelar, você tem que bater de frente, você tem que revidar. Talvez, eu não sei. Mas eu acredito sim que o Renato tinha pessoas ali na vida dele que falassem para ele, olha, o caminho não é esse. Talvez o Renato tivesse reflexões dizendo, olha, vamos parar por aí. Mas o Renato, ele também era uma pessoa que ele absorvia muita coisa. A música 16, por exemplo, é uma baita história bacana pra caramba, que eu vou trazer aqui, eu já vi a história dela, mas eu tô tentando focar só no 5 e no descobrimento do Brasil. Então, é aquela coisa, quando você para pra ver as histórias, Love in Afternoon, que é a história daquele músico que o Renato gostava pra caramba e acabou morrendo, né? O quanto que aquilo impactou a vida dele. Nós temos aí uma série de canções da Legião que não falam só de ir contra o sistema político, ir contra qualquer tipo de sistema. Você tem uma porção de músicas da Legião que não falam apenas de amor. Você tem músicas que falam de um cotidiano de desejos. Às vezes você está vendo que a tua vida não é tão bacana, não porque você não conquista, porque você não tem as coisas que você almeja. Às vezes a sua vida não é tão bacana porque você não tem o que realmente importa, que são pessoas com as quais você possa dividir intimidade, parceria, amor, amizade, são coisas verdadeiras. A nossa realidade olha um mundo cobrando sucesso, um mundo cobrando metas que você tem que bater. Mas na prática, principalmente na medida que você vai envelhecendo, como você, de repente você virou pai, a forma como você vê o mundo, ela vai se distanciando disso. Não é sucesso, não é fama, não é riqueza, não são metas. É exatamente a tranquilidade de espírito. Eu, Renato, só encontrei essa tranquilidade de espírito no Evangelho de Jesus. Quando eu vejo que mais vale a pena você dar a outra face do que entrar numa batalha, eu prefiro dar a outra face. Quando eu vejo que pouco importa se eu tenho razão ou não, mas que a minha visão traz essa tranquilidade de espírito, tá ótimo. Porque eu sei que não vale a pena ficar brigando por razão. Minha jornada atualmente é do perdão. Eu estou buscando perdão na vida daquelas pessoas que eu fui um completo babaca. E olha, tem sido algo fantástico. Talvez o Renato não tivesse ninguém para ensinar isso para ele. Talvez nem fosse a busca do Renato. Mas o Renato era um cara sensível. Quando você vê o Renato ficar de luto por causa do John Lennon, que era um cara que ele só admirava e só conhecia de ouvir falar, de admirar, de escutar as músicas, você vê o tamanho da sensibilidade. Você vê o tamanho do espírito que vivia dentro daquele cara. Se ele se converteu, se ele entregou a alma dele para Jesus depois que ele morreu, eu não sei. Mas eu sei que o Renato, de fato, ele foi uma pessoa notável. E é disso que se trata. Ele tomou uma decisão. Ele entrou na clínica de reabilitação. Mas talvez a reabilitação que ele procurasse não era só do álcool e das drogas. Era de algo interior, muito mais pesado do que isso. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês no final desse vídeo é: qual é a decisão que você precisa mudar para você pensar em começar a melhorar a sua vida? Você está tendo tempo de qualidade? O Renato queria isso. Ele estava doido para sair da clínica, para ir lá aproveitar o tempo dele com o filho dele. Você tem sido bem sucedido com os seus relacionamentos, suas amizades? Você tem tido tempo para sentar e trocar uma ideia com seus amigos, para ir no tio do boteco, para ir comprar pão na padaria perto da tua casa? Você tem alimentado esse tempo de qualidade com seus relacionamentos? Interessante, porque eu vi que era tudo que a Cássia Eller queria antes de morrer, ter esse tempo. A Cássia Eller, antes de morrer, ela estava enlouquecida por causa do estresse. Olha isso. Quem que estava lá para estender a mão para a Cássia Eller? Quem que estava lá? Ah, mas a Cássia Eller tinha amor, tinha tudo. Pois é, ela pensava que tinha tudo. Porque no final ela morre sozinha. Olha o Chorão. O Chorão morreu sozinho.
Vocês conseguem parar para pensar nessas coisas? O Renato, ele gritava nas suas músicas sobre as coisas que afetavam ele. Ele gritava, ele estava o tempo todo gritando. Aquilo não era só poesia, aquilo não era só inspiração, aquilo não era só exortação. Ele estava gritando. E o que eu vejo é que poucas eram as pessoas que viam esse clamor. Louco isso, né? Ah, Renato, você viajou nesse vídeo, não tem problema. Mas é o que eu vejo me adentrando nessa história. Só antes de finalizar aqui, os próximos capítulos terão mais leitura exatamente pelo fato de começarmos a entrar no dia a dia do Renato. Então, a próxima leitura serão 9 páginas. Então se preparem, porque os vídeos vão ficar um pouquinho maiores na questão de leitura e um pouquinho menores na questão de comentários e curiosidades. Tudo bem? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!